como é feito o cálculo das tensões na chapa de uma embarcação? Bem, amigos do Pitada de Engenharia, no vídeo de hoje eu finalmente finalizo a série de exercícios básicos mostrando o cálculo dos campos de tensões locais em uma estrutura de uma embarcação. Você já deve estar acompanhando, é uma série bastante importante. Eu estou recheando as resoluções com uma série de comentários, uma série de discussões, porque é justamente nesses meandros que você vai adquirindo maturidade, conhecimento, e dessa maturidade, desse conhecimento, vem a confiança na resolução, vem o desenvolvimento das sinapses cerebrais que não vão deixar você ter branco no dia da prova, que não vão te deixar com falta de confiança para assumir um projeto. É claro que você precisa sempre estar estudando, sempre estar ouvindo os profissionais mais velhos, mas pouco a pouco, passo a passo, você vai desenvolvendo os seus conhecimentos e, principalmente, vai aprofundando o seu entendimento da mecânica de estruturas navais. Então, no vídeo de hoje, vem comigo ver o que eu preparei. É a análise do último elemento que falta na nossa composição de tensões, que tratam-se das tensões terciárias, ou seja, as tensões que decorrem da deformação do chapeamento da estrutura. Se você acompanhou esses dois vídeos que estão aqui em cima, você deve estar ciente do enunciado que eu vou mostrar. Trata-se do mesmo arranjo estrutural, então é exatamente o mesmo problema. Professor, por que é o mesmo exercício? Porque eu estou pedindo coisas diferentes. Em cada exercício eu estou pedindo um dos campos de tensão e posso aplicar a composição dessas tensões para reunir essas informações e finalmente determinar as tensões totais, as tensões que realmente solicitam a estrutura da embarcação. Então, trata-se aqui de um painel estrutural, um reforçador pesado, duas cavernas, 5 reforçadores leves em cada lado do reforçador pesado, duas anteparas transversais e duas anteparas longitudinais, ou então costado da embarcação. Aqui a gente vai ter necessidade de usar mais de um gráfico, porque se nos exercícios anteriores eu precisava apenas do trabalho do shade do Muckle, aqui para o cálculo de estrutura terciária a gente vai necessitar também da solução da equação ordinária de grau 4, que a gente mostrou bastante e discutiu lá no vídeo onde eu mostrei essa teoria da estrutura terciária com vocês. Então é sempre importante que o enunciado permita resolver a equação ordinária de grau 4, da qual decorre as deformações e tensões na estrutura de uma embarcação. Vamos lá. Começamos passo a passo, discutindo, sempre questionando, sempre fazendo você refletir sobre o que está calculando. Não existe engenharia resolução matemática. Existe sempre a resolução matemática que você entende o significado físico dela. Então, antes de mais nada, identificamos aqui o elemento que está sendo analisado. Lembra-se que a gente chama unidade de chapeamento uma porção contínua de chapa delimitada por 4 reforçadores quaisquer. E é importante destacar desde já que o conceito de unidade de chapeamento é um conceito estrutural. Ele não tem a ver com fiada de chapeamento usado na fabricação e edificação da embarcação. A fiada de chapeamento determina uma porção de chapa sem solda, uma porção de chapa que foi recebida no estaleiro, cortado, conformado e soldado ao casco. Enquanto a unidade de chapeamento representa um conceito estrutural, ou seja, uma porção contínua de chapa limitada por 4 reforçadores quaisquer. E no interior dessa unidade de chapeamento pode ter cordão de solda. Por quê? Porque a solda de chapas é um elemento que tem a suposição de garantir a continuidade dos esforços e das deformações em estruturas.
Então, uma unidade de chapeamento é uma porção contínua de chapa que, inclusive, pode ter cordão de solda no meio. Nesse caso aqui, a gente já sabe que a largura de carga ou a distância entre dois reforçadores longitudinais leves é de 880 milímetros e que a distância entre duas cavernas é de 3.700 milímetros. Então, o lado longo, que a gente sempre chama com a letra A, isso em todas as normas, todos os livros, é bem comum usar a letra A para determinar o lado longo de uma unidade de chapeamento. O lado A, que nesse caso aponta na direção longitudinal da embarcação, porque trata-se de uma estrutura com cavernamento longitudinal, é definida como a distância entre cavernas e vale 3.700 milímetros. O lado B, o lado curto, nesse caso transversal ao comprimento da embarcação, é definido como a distância entre dois reforçadores leves e, portanto, vale 880 milímetros. Confie em mim, o erro mais comum aqui é o aluno não entender absolutamente nada de deformação terciária, não entender que a deformação terciária ocorre entre reforçadores, então a gente supõe que a grelha está parada, imóvel e que a chapa se deforma entre os reforçadores. E aí, quando ele vai preencher o A e o B, ele vem, olha essa figura aqui de cima, e preenche com 11,1 metros, e acho que, sei lá quanto tem aqui, deve ter 5,24 vezes 2, deve ter 11 também, né? Deve ser 11 por 11, esse painel estrutural. E aí ele muitas vezes preenche aqui 11 por 5, 11 por 11, faz uma salada imensa. E aí vem no dia da revisão e fala: professor, mas eu só errei o A e o B. Se eu tivesse colocado o A e o B certo, teria tudo certo. Você errou a única coisa que não podia errar. Você errou a única coisa que mostra que você entendeu a decomposição das deformações e tensões. Você errou a única coisa que mostra que a deformação terciária ocorre entre dois reforçadores longitudinais quaisquer e dois reforçadores transversais quaisquer. Então, é fundamental que você entenda e acerte esses dois valores. A partir daí, é meramente aplicação de equação e leitura de gráfico. A partir daí, tem que fazer com cuidado, mas o conceito de mecânica de estruturas navais praticamente se encerrou. Vamos lá. Novamente eu tenho que definir a pressão, novamente aquela discussão que a gente já fez nos dois vídeos anteriores e que eu chamo a atenção para esse vídeo aqui, onde eu faço longamente essa discussão da pressão, que é o cálculo da pressão atuante, que consiste na diferença entre a pressão externa e interna à chapa. No caso aqui, usei o calado nominal vezes 0,01 para chegar a 0,25 MPa. Novamente a discussão se a chapa está apoiada ou engastada na grelha, né? Eu chamo de grelha o conjunto dos reforçadores longitudinais e transversais. Como esses reforçadores são dispostos ortogonalmente entre si, a gente costuma chamar de grelha ortogonal. Então, a discussão se a chapa está engastada ou apoiada na grelha. Nesse caso aqui, vale rigorosamente o mesmo argumento. Como duas chapas lado a lado, duas chapas na longitudinal, duas chapas, a chapa a ré e a chapa a bomborda, todas as chapas, existe a suposição de simetria de carregamento e simetria de rigidez, porque os espaçamentos não variam significativamente e o calado não varia significativamente, então admite-se que a seção da chapa no reforçador tem a tendência de ser rotacionada em uma direção pela chapa à esquerda e, em relação à chapa à direita, existe a tendência de rotacionar a seção na outra direção. Novamente, ambos os efeitos se anulam e, por causa da simetria de carregamento e simetria de rigidez, não ocorre rotação da seção da chapa em nenhum dos quatro reforçadores. E, portanto, na análise de escoamento, a chapa é sempre suposta engastada na grelha.
Professor, então é sempre engastado? Não. Eu vou mostrar para vocês que na análise de flambagem a chapa é suposta apoiada. E isso independe da solda. Mas fica de curiosidade, sempre provocando vocês, sempre mostrando que o conhecimento não acabou e que vocês têm que se preparar cada dia mais para completar a formação de vocês profissionais. Mas, entendendo o A, o B e entendendo que a chapa está engastada na grelha, a gente passa a fazer o cálculo das tensões. Professor, então eu vou calcular momento de inércia e vou aplicar a mesma equação dos exercícios anteriores. Não, porque nesse caso não existe uma direção predominante em relação às outras. Nesse caso, o lado A é da mesma ordem de grandeza do lado B. E essas duas dimensões, sim, são uma ordem de grandeza pelo menos em relação à espessura. Então, nesse caso, a gente vai estar usando não o modelo de viga, mas o modelo de chapa. Esse modelo de chapa também é tópico de dezenas de livros e a gente tratou da demonstração dele aqui no canal. Mas se você tiver mais dúvidas ou quiser se aprofundar, o livro do Timochenko, Shell and Plates, faz uma bela discussão de toda essa modelagem bidimensional, inclusive mostrando um cálculo, um exercício, uma demonstração muito interessante, que é mostrando que essa teoria de chapa, quando aplicada no limite de A sobre B tendendo ao infinito, recupera a modelagem de viga. Porque quando A sobre B tende ao infinito, a chapa tende a uma viga. Tudo bem? Mas essa demonstração também é promessa minha, mas fica para um vídeo lá no futuro do canal. Mas se você assistiu o vídeo onde eu fiz a demonstração da teoria de placa aplicada a estruturas navais, você sabe que a gente chega numa equação ordinária de grau 4 que é proporcional a P sobre D, onde D representa o módulo de rigidez da chapa. Para resolver essa equação, eu tenho que aplicar as condições de contorno. E essas condições de contorno vêm justamente do deslocamento e da rotação nos quatro lados da chapa. Novamente, engenheiros navais são safos, fazem as coisas de maneira expedita, não reinventam a roda. Então a gente sempre carrega no nosso material um gráfico como esse daqui, que é o gráfico que auxilia a resolver essa equação de chapa retangular. Então, é meramente uma aplicação de leitura do gráfico. Em uma outra oportunidade, eu até posso mostrar para vocês a demonstração e a dedução desse gráfico. Mas é fundamental que você, pelo menos, saiba usá-lo adequadamente. E não é simples, tá? Tem uma sutileza, tem uma pegadinha, então diminua a velocidade do vídeo para não fazer bobagem agora na reta final da análise da tua estrutura. Embaixo, no eixo das abscissas, a gente vai ter a razão A sobre B. Então, você pega o lado longo, o lado A, divide pelo lado B, você vai, então, encontrar o valor do eixo das abscissas. A partir desse valor, você vai fazer a leitura em uma das quatro curvas desse gráfico. É importante observar que duas curvas foram deduzidos para lados apoiados. Por quê? Porque você pode ter situações onde você de fato terá uma chapa apoiada em quatro reforçadores. Mas para a gente engenheiro naval, o gráfico que interessa são essas duas curvas aqui, ó, que estão associadas a quatro lados engastados. Então presta atenção agora. Esta curva inferior aqui, ó, que morre aqui neste valor aqui, ó, ele se refere à tensão calculada em um ponto no centro do lado curto. E essa tensão vai apontar sempre para o centro do painel. Essa curva dá o valor de K para a tensão no centro do lado curto que aponta na direção longitudinal da chapa. Essa curva aqui de cima, ó, ela vai dar o valor de K para calcular a tensão
no centro do lado longo para uma direção que aponta na transversal da chapa, que aponta para o centro da chapa, então transversal ao lado longo. Então, essa curva calcula a tensão em um ponto da chapa e essa curva aqui de baixo calcula a tensão no outro ponto. O erro mais comum, que também é bem complicado de aceitar, é calcular a tensão nas duas direções x e y usando essas duas curvas, porque elas se referem a pontos diferentes da estrutura. Você nunca pode somar, compor tensões que ocorrem em pontos diferentes. Você só pode somar tensões e deformações que ocorrem no mesmo ponto. Isso parece óbvio, mas é uma das maiores causas de erro nessa parte da disciplina. Entendido que você vai usar a condição engastada devido à simetria de carga e rigidez, e entendido que você vai usar essa curva superior para calcular a tensão no centro do lado longo e essa curva inferior para calcular a tensão no centro do lado curto, a gente pode calcular aquilo que no meu livro eu chamo de tensões diretas, que são as tensões que eu extraio diretamente do gráfico de resolução da equação diferencial ordinária de grau 4. Aplico a equação, é sempre K, que eu leio do gráfico, a pressão, vezes B, lado curto, dividido por T elevado ao quadrado. Essa equação, mesmo que você não decore, ela está sempre expressa aqui no gráfico, então facilita bastante, mas eu acho que um bom engenheiro deve saber essa equação de cor, não é nada demais, assim como a equação de viga é absolutamente necessário que o engenheiro saiba, a gente até deixa no formulário, mas é meio vergonhoso o engenheiro, principalmente da área de estruturas, que não sabe uma equação de tensão de viga, Então, tensão de chapa, a mesma coisa. Kp vezes B dividido por T, a divisão ao quadrado. Professor, e qual a unidade dessa tensão? É muito interessante, porque K é adimensional. Então, a unidade da tensão ela vai vir da unidade da pressão. Se você calcular a pressão em megapascal, a tensão vai vir em megapascal. Por quê? Porque a unidade B, lado curto, corta com a unidade T, espessura. Então, a unidade das espessuras não afeta a resolução da equação. Então, a tensão, a unidade da tensão vai ser diretamente igual à unidade da pressão usada na equação. Por isso, redobre o cuidado, faça direitinho, para não ter nenhum problema. Bom, professor, já sei as tensões que apontam para o centro da chapa, as tensões diretas, mas eu vou precisar das outras tensões. Porque, por ser uma chapa, eu tenho sempre tensão em duas direções. Não tenho tensão de uma única direção, como eu tinha no caso das vigas. Então, como é que eu vou calcular a tensão nas outras direções se o gráfico não dá? Nesse caso, eu vou usar, então, o famoso efeito Poisson, aquele efeito que mostra que quando o material deforma em uma direção, ele se tende a se deformar na outra direção. As tensões que surgem em uma direção são proporcionais às tensões ortogonais a ele pelo coeficiente de Poisson. Então, se eu sei a tensão no ponto A na direção x, eu posso calcular a tensão no ponto A na direção y, pegando a tensão no ponto A na direção x e multiplicando pelo coeficiente de Poisson. Da mesma maneira, se eu sei a tensão na direção y no ponto B, eu posso calcular a tensão na direção x no ponto B, pegando a equação, ou o valor, tanto faz, da tensão na direção y e multiplicando pelo coeficiente de Poisson. E aí eu consigo as outras duas tensões, que eu vou chamar de tensões decorrentes do efeito Poisson. Enquanto as duas primeiras são decorrentes da deformação do chapeamento, essas duas são decorrentes do efeito Poisson. E aí, então, eu tenho as 4 tensões principais atuantes de uma chapa. Professor, eu preciso da tensão no centro ou em um outro ponto da chapa. Bom, ou você vai fazer uma interpolação quadrática, essa é um pouco mais complicada, eu vou ter que mostrar com vocês com algum cuidado,
ou você vai ter que resolver então a equação de grau 4 e calcular a tensão em um ponto XY qualquer da chapa. Mas, novamente, acredite em mim, os pontos críticos ou estão no centro do lado curto ou estão no centro do lado longo. Vou mostrar isso para vocês numa outra oportunidade. Mas, novamente, eu também só sei essa equação de cabeça e ela é mais do que suficiente para resolver qualquer análise estrutural de embarcação. E aí vem a questão do sinal. Agora, tem uma parte aqui de resolução da deformação. Como deformação não é muito importante, eu vou separar essa discussão da deformação numa outra oportunidade, tudo bem? Eu vou direto para a discussão que é mais importante para que você atente, porque é onde ocorre 99% dos erros nessa parte de estrutura terciária. Muitos alunos fazem uma confusão gigante com a direção da tensão e o sentido, e se embaranam todo na questão do sinal. Vamos ver aqui, ó. Então eu tenho o ponto P1 que está no centro do lado curto. Eu tenho o ponto P2 que está no centro do lado longo. E eu tenho o ponto P que está no centro da chapa. Se eu faço um corte P1P, ou seja, um corte aqui, ó, longitudinal da minha chapa, eu vou recuperar aquele gráfico de viga bem engastada, onde eu sei o sinal no meio vão e sei que existe uma inversão da curvatura. É a famosa deformação travesseirinho que os professores chamam, né? Você tem uma deformação que tem uma mudança de curvatura quando chega no engaste. E se eu fizer um corte P2P, eu também vou observar essa deformação de travesseirinho. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o desenho de deformação nas duas direções. E daí, raciocinar o sinal a partir desse desenho. O que acontece muitas vezes é que o aluno desenha a tensão, por exemplo, no ponto P2, apontando para o centro, e acha que porque aponta para o centro, ela comprime o centro, comprime a chapa, e aí invariavelmente faz alguma sei lá, não sei nem como chamar, faz algum devaneio com a questão dos sinais por causa do desenho da flecha. Confesso, engana mesmo, tá? Então eu prefiro marcar os pontos e em vez de desenhar as tensões aqui, ó, eu faço assim, ó. Eu desenho um canto da chapa, marco os pontos superior e inferior, superior e inferior, e aí desenho as tensões em um cubo infinitesimal, porque daí eu não sou influenciado pela questão da direção da flecha comprimindo o centro do painel. Acredita em mim, 99% dos erros é por não entender essa questão aqui do sinal. Então, só para finalizar a discussão do sinal, se a pressão está vindo aqui de baixo, né, se a pressão externa é maior que a pressão interna, então eu tenho a fibra superior da chapa tracionada no centro e a fibra inferior da chapa comprimida no centro. E em toda a borda, eu vou ter a inversão desse sinal. Então, nas bordas, eu vou ter a compressão da fibra superior da chapa e a tração na fibra inferior da chapa. Então, no caso aqui, ó, eu vou ter, então, na fibra inferior, tração. Então, ó, P1 inferior, tração, 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 tração. P1 superior, compressão, 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 compressão. P2 inferior, tração, 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 tração. P2 superior, compressão, compressão, compressão e compressão. Estamos entendidos? Deu para recuperar a discussão que fizemos na parte teórica? Se ficou com alguma dúvida em relação a esse sinal, deixe uma mensagem aqui, porque realmente gera alguma dificuldade de visualização para alguns alunos. Mas eu espero que você tenha entendido e que a partir dessa discussão dos campos de deformação local que nós fizemos agora, com mais alguns exercícios, você consiga analisar praticamente qualquer estrutura, qualquer topologia e qualquer região de uma embarcação. E a partir daí, realizar então a composição e definir
ou aplicar os critérios de falha para verificar se ocorre ou não a falha da estrutura, dado um certo carregamento. Fica sempre atento aqui com a gente, deixa a sua mensagem, divulga o projeto para que a gente possa estar sempre gravando vídeos aqui para vocês. A minha promessa é pelo menos até final de maio, quando encerra o próximo semestre letivo, ainda gravar uns 40 vídeos técnicos nas áreas de estruturas e projeto de navio, bem como gravar aí alguma coisa como 10 vídeos reflexivos sobre o ensino e a universidade. Quero muito ter força para fazer isso, porque é um trabalho grande de preparação e edição desse material. Mas tem sido um prazer imenso estar com vocês aqui na pandemia. Um forte abraço, pessoal!